noite abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa, com a sua família. Se esse aqui é o primeiro vídeo do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Mose e esse aqui é o meu canal, né? Um lugar onde a gente fala de palavra de Deus, testemunhos, reflexões e muito mais, né? Assuntos que têm a ver com o ser humano, porque eu sou ser humano e tô aqui falando com seres humanos também. Não reparem a minha voz, eu tô um pouco rouca, tô um pouco fanha, né? Tô me recuperando de um resfriado, de uma gripe, não sei. Mas não reparem a minha voz. Ou então reparem e não tem problema reparar. Quase batemos aí um mês, né? Quase que eu bati um mês sem aparecer por aqui. Como sempre, né? Mas eu tô aqui de volta. Porque eu acho que no vídeo que eu falo aqui sobre o frasco, a essência, já tem muito tempo esse vídeo. Mas nesse vídeo, se der eu boto ele aqui na descrição, eu falo sobre a minha gravidez. Lá naquele vídeo eu estava grávida, eu estava com 3 meses. 3 meses, se não me engano, acho que era isso sim. E nesse vídeo, uma moça comentou falando que queria que eu falasse mais da minha gravidez, que eu não sumisse e falasse da minha gravidez, né? Só que aconteceram muitas coisas na minha gravidez e muitas coisas que não foram legais. Então, não fazia sentido eu vir aqui para falar sobre a minha gravidez no momento que eu estava vivendo e não estava nem com clima para falar né, para falar aqui no canal, né? Então agora, depois de muito tempo, como eu já falei nos vídeos aí anteriores, minha filha já fez 1 ano, né? Eu voltei aqui no canal para contar uma espécie de testemunho, experiência sobre como foi a minha gravidez na pandemia. Que pra gente parece que a pandemia já passou há muito tempo, parece que 2020 já passou há muito tempo. Mas aconteceu, foi real. E uma coisa que pessoas de muita idade nunca passaram, né? Então foi uma situação muito atípica assim, para todo mundo, uma pandemia, uma coisa que fez desastres assim e foi estranho para muita gente. Então eu resolvi voltar aqui para poder contar uma espécie de experiência minha sobre a minha gravidez na pandemia, né? E eu gosto muito de contar meus relatos, as minhas experiências, os meus testemunhos, porque eu sou muito edificada pelos testemunhos das pessoas e eu acredito que outras pessoas também podem ser edificadas pelo meu testemunho, né? Então, para começar, eu acho que eu descobri a gravidez da Maria em janeiro de 2021. Se vocês se lembram, a pandemia começou aqui no Brasil em março de 2020 e começou aquele alvoroço, né? Muitas notícias, muita coisa, a gente não sabia como lidar com a pandemia ainda. Então 2020 foi tudo muito novo. Quando chegou no final de 2020, a coisa começou a melhorar um pouquinho, né? Algumas coisas, né, já começaram a melhorar, só que em 2021 começou a piorar de novo, né? As coisas começaram a piorar. E foi exatamente em janeiro de 2021 que eu descobri a gravidez da Maria. E como eu sempre falo, já falei com algumas pessoas, ninguém quer descobrir uma gravidez, justamente uma gravidez no meio de uma pandemia, né? No meio de num momento de incerteza, assim, em todas as áreas. Porque o período da pandemia trouxe pra gente muitas coisas assim que a gente nunca passou, né? Estabilidade financeira mais ainda do que a gente já tinha, né? Porque as coisas fechando, o isolamento, ou seja, tirou a gente do convívio da nossa família, de estar perto de pessoas que a gente estava acostumado a estar, que a gente ama. Trouxe assim um medo pra gente, né? Porque qualquer espirrão, qualquer coisa que a gente tinha, a gente já achava que estava com Covid. E aquela incerteza de que eu vou ter só Covid, eu vou ficar assintomático, ou eu vou ter um caso grave, ou alguém que eu amo vai ter a versão grave da doença, né? Então foi um período muito difícil. E como eu estava conversando, sempre converso muito com as pessoas, que a pior guerra que a gente pode passar, gente, e se vocês concordam comigo, ou se não concordam, a pior guerra que a gente pode passar, ou a pior dificuldade que a gente pode passar, é a dificuldade na mente da gente. Porque quando você tem uma dor no teu corpo e você vai lá e toma uma dipirona, ainda é mais fácil de você lidar com aquilo ali, porque é algo externo. Mas quando você tem que lidar com algo que está dentro de você, com um inimigo que você não sabe como combater ele, que é a sua própria mente, eu vou citar um exemplo para vocês.
A guerra da mente é uma guerra como se fosse uma doença autoimune. Quando o teu próprio corpo começa a te atacar, é igual a nossa mente. Quando você tem uma síndrome do pânico, ansiedade, depressão, é como se seu próprio corpo começasse a te destruir. E é muito difícil de você lidar com isso, porque remédios para o corpo dificilmente resolvem esses problemas. E quando eu descobri a gravidez da Maria, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, né, porque eu já tinha desejo no meu coração de ter um terceiro filho, ao mesmo tempo veio aquela coisa do desafio, né, de saber como se ia proceder. Mas eu quero começar esse vídeo falando que eu sou serva de Deus, gente. Se você não é cristão e está assistindo o vídeo, eu acredito em Deus, eu sou cristã, sou evangélica. E antes disso tudo acontecer, Deus ele me avisou. E eu já quero falar aqui nesse vídeo que Deus ele não pega ninguém de surpresa. Deus ele jamais vai te colocar no meio de uma situação que você não vai estar preparado para aquilo ali, mesmo que inconscientemente. Então, um pouco antes de eu descobrir que estava grávida, eu acho que foi um pouco antes, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu passava no beco, aqui muito estreito, da minha casa, no beco muito estreito, e eu estava grávida de Maria Vitória. Não sabia que era dela, mas estava com a barriga muito grande. E eu passava nesse beco sozinha. Meu esposo ficava de preto, uma roupa toda preta no começo do beco. E eu entrava nesse beco estreito sozinha e via ele lá atrás, né? E o que Deus queria falar comigo com esse sonho? Que a roupa do meu marido, que era preta, representava o luto, que foi todo o processo que a pandemia trouxe, o luto, literalmente o luto, né? O luto, né? E eu entrando nesse beco estreito sozinha, era que eu passaria por momentos da gravidez sozinha, né? E Deus estava me avisando que eu estaria passando por momentos difíceis sozinha, porque o beco era estreito, não era um beco largo, era um beco estreito. Então, perceba que Deus ele sabe o que ele vai fazer e ele te avisa antes do que ele vai fazer. Tanto que as coisas que estão acontecendo na Terra, essas coisas, tudo que está acontecendo, se você for ver o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, você vai ver que tudo está se cumprindo à risca, como a Bíblia falou que ia se cumprir, né? Pode ser que as pessoas não acreditem em Deus, mas se elas leem esse livro de Daniel e Apocalipse, elas vão pensar duas vezes antes de descrer daquilo que a palavra de Deus fala. E eu fiquei muito cabreira com esse sonho, né? Mas quando você tem que passar por aquilo, você vai passar. Por mais que você queira ou não, você vai passar. Então, descobrimos a gravidez e nesse período do começo do ano, a pandemia se intensificou muito. Muitas coisas aconteceram, né? A gente ligava o noticiário na televisão, era coisas muito ruins. Era leitos lotados, só se falava isso. Que os leitos estavam lotados, que não tinha mais respirador, né? Que estava sem respirador, que não tinha mais como atender as pessoas, que as pessoas estavam ficando sem oxigênio, que não tinha mais UTI para colocar as pessoas. E às vezes até quando você tinha algum sintoma de Covid ou de outra coisa, você tinha medo de ir no pronto-socorro e ser contaminado. Então até dentro da nossa casa a gente viveu uma pressão muito grande. Por quê? Porque meu marido continuou trabalhando. Então ele continuou lidando com outras pessoas. Então qualquer sintoma gripal que ele tinha, ele não queria estar perto de mim com medo de me infectar, de ele de repente estar com Covid e ele passar para mim. Eu grávida, né, não se sabia muito bem como o Covid reagia nas grávidas. Teve algumas que tiveram problemas sérios. Então a gente convivia com esse medo. E isso se confirmava que eu muitas vezes ia passar momentos sozinha, pelo fato dele ter que se isolar de mim com medo de estar contaminado, porque ele lidava com outras pessoas. E nesse período da gestação, eu desenvolvi muita ansiedade. Gente, eu tinha crises horríveis de ansiedade. Agora você imagina uma grávida que já fica com a respiração muito limitada. É incrível como assim como quando a gente engravida, não sei se por causa dos hormônios, a gente já fica ofegante. É uma coisa incrível. Você às vezes nem tá com a barriga muito grande, mas se você falha, você já se sente ofegante. Imagina tendo crise de ansiedade. Se você já teve crise de ansiedade, você deve saber o que eu estou falando, que te dá uma descompensação respiratória. Você parece que desaprendeu a respirar.
Então você puxa o ar e o ar não vem, mas não é que você não tenha ar. É que o teu desespero te deixa descompensado. Então você não tem aquele equilíbrio na respiração. E eu me lembro que eu tinha crises de ansiedade horríveis na gestação da Maria. Pelas notícias que eu ouvia, pelas notícias que chegavam de casos de Covid com pessoas que a gente conhecia, né? E ficava também aquele medo de alguém conhecido, alguém da família que também precisou continuar trabalhando, se infectar. E como aconteceu com muitas famílias de perder o parente e não poder visitar, porque nesse período, se vocês se lembram, que não tem muito tempo, as pessoas iam internar de Covid e não podia ficar ninguém. Então as pessoas ficavam lá sozinhas, você só ficava recebendo notícia em casa. Então tudo isso foi muito difícil de lidar. Mas o que eu quero falar aqui nesse testemunho, mexe muito comigo isso ainda. O que eu quero falar aqui nesse vídeo desse testemunho é que Deus, ele está com a gente. Ele pode permitir você, a gente passar por qualquer processo na vida. Seja o do luto, seja o da doença, seja o da solidão, qualquer processo. Mas em todos esses processos ele vai estar presente. E eu vou reforçar o que eu sempre falo. Se Deus está presente, ele é suficiente. Às vezes a gente pensa que não. Às vezes a gente fica colocando... como eu posso dizer? A gente fica colocando meios para que aquilo aconteça. Ah, não, eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa assim. Eu vou ser feliz quando eu pegar o meu diploma, quando eu estiver formada. Eu vou ser feliz quando eu conseguir alcançar tanto na minha conta no banco. E a gente não precisa de nada disso para ser feliz. A gente só precisa da presença de Deus. A presença de Deus é suficiente. E eu me lembro que nesse mesmo período até os meus filhos começaram a ter crise de ansiedade, porque eles estudavam, eles tinham um convívio social, né? O meu mais velho tinha um convívio social na escola. E de repente, do nada, o mundo virou e todo mundo começou a falar só de Covid, doença. E por mais que você não queira passar para a criança os problemas, eles percebem, eles escutam a gente conversando. Então eu tinha que lidar com a minha ansiedade, eu tinha que lidar com os hormônios da gravidez, que já deixa a gente muito sensível. E eu tinha que lidar com os meus filhos também, que tinham que passar por isso tudo. Eu me lembro que tinha madrugadas que eu não conseguia dormir porque eu me tremia da cabeça aos pés. Tinha vezes que eu olhava daqui da porta da minha cozinha e minha vontade era de abrir a porta e de sumir, não sei, sair sem rumo, só sair. Porque era como se aquela situação toda estivesse me sufocando. Na verdade, sufocou muita gente, né? O fato de você ter que estar isolado, só de você ter que ficar isolado, de você não poder estar com aquelas pessoas, muitos lugares que você costumava frequentar, você não poder frequentar mais, aquilo ali deixou muita gente mexida. E eu na gravidez, passando por tudo isso, eu me lembro que eu passei madrugadas muito assim, chorando, orando nos pés de Jesus, pedindo força a Ele para suportar tudo aquilo. E eu conversava muito com a minha filha. Eu falava com a minha filha que mesmo eu estando nervosa, tremendo, né? Eu tentava acalmar ela, porque a minha preocupação era com ela. E eu conversava muito com ela. E passei várias madrugadas até o nascimento de Maria, conversando com a Maria, para que todo esse processo passasse, e Deus sempre ali muito presente, né? Eu me lembro que eu adormecia muitas das vezes orando, já adormeci muitas vezes orando nesse período. Orava, e chorava, e tentava respirar muitas das vezes porque tinha crises de ansiedade, e tentava controlar a tremedeira, e quando eu ia me pegar eu estava dormindo, né? E acordava de manhã pela misericórdia do Senhor, porque parece que o próprio Espírito Santo de Deus estava ali meninando. E passamos aí por todo esse processo. E eu vi assim grandiosamente a glória de Deus nesse período. A gente não, quando Deus fala que você vai passar por uma situação difícil, como eu quando tive esse sonho, eu já sabia que algo ia acontecer, não imaginava o quê. Porque até então a pandemia estava se controlando, mas do nada teve um pico e as coisas se agravaram de uma tal forma. E eu não sabia que iria passar por esse processo, mas eu passei. E como eu estava falando com uma amiga muito querida, que gerar testemunhos dói, mas leva a gente para um nível de intimidade totalmente diferente. E como eu sempre falo, uma coisa é como Jó falou, uma coisa é você ouvir falar de Deus, o que alguém falou para você. Outra coisa é você viver.
Outra coisa é você chegar num lugar onde só Deus pode entrar com você. E eu passei por esse lugar na gravidez da Maria. Então hoje eu só posso agradecer que a minha filha já está com 1 ano, já se passou todo esse processo, nós vencemos com a graça de Deus. E esse vídeo foi para te falar que Deus sabe o que Ele está fazendo. Se Ele está fazendo, tem um propósito. E se Ele te colocar em algum lugar de dor e dificuldade, Ele nunca vai te faltar, tá bom? Você pode procurar todo mundo naquele momento. De repente, todas as pessoas que você procurar, pode ser que você não encontre. Mas se você procurar Deus nesses lugares, você pode ter certeza que você sempre vai encontrá-lo lá, pronto para nos ajudar nos momentos que a gente mais precisa. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje, o testemunho que eu queria trazer aqui. Eu não consegui trazer muitos detalhes, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas se eu lembrar de alguma coisa específica, eu gravo outros vídeos sobre essas causas específicas. E eu espero que esse testemunho edifique a sua vida. E se edificar a sua vida, por favor, compartilhe com mais pessoas, tá bom? Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. E se Ele permitir, estaremos aqui de volta com outro vídeo, tá bom? Deus te abençoe. Tchau.